Muito bem, Pastor Cleito, para mim é uma honra, um prazer sempre poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, né? Porque um aprende com o outro. E o Pastor Wagner, assim como você, os demais, é um servo de Deus, procura fazer a vontade de Deus, mas em especial na parte da doutrina bíblica, né? Na realidade, esse ministério de apologética, que é em defesa da fé, surgiu justamente diante das adversidades, né? Diante das problemáticas que eu fui encontrando doutrinariamente através dos hereges. Através dos hereges. E aí eu me debrucei a buscar mais conhecimento daquilo que eu já estava vivendo através da fé. E quando nós analisamos a fé, Pastor Cleito, é interessante, ela não é incompatível com a razão, pelo contrário, a fé e a razão andam juntas. Uau, né? Ela anda junto com a razão. Essa dissociação aí pregada pela ciência, que a razão é uma coisa, a fé é outra, é totalmente inválido para o cristianismo. Porque, se não me engano, em 1 Pedro 3,15, Pedro disse que nós devemos estar sempre preparados para responder com fé e mansidão a todos que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Olha só, Uau, é razão. Né? Em Romanos 12:1, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então, a razão e a fé andam juntos. É isso aí. Pastor, vamos para o que interessa. Eu acho que o pessoal aqui deve estar doido, né, para perguntar. Pessoal, tá aberto, pode fazer pergunta, mas vamos começar assim. A Trindade, ela é bíblica? Perfeitamente. Perfeitamente. Se a Trindade é bíblica, como que você pode explicar a Trindade para nós dentro da Bíblia? Vamos começar assim, explicando a Trindade dentro do Antigo Testamento. Pastor, antes de nós entrarmos nessa questão aí, se a Trindade é bíblica, é óbvio que o que nós vamos falar aqui é reportado à Bíblia, porém, alguns questionam dizendo assim, poxa, o nome Trindade não está na Bíblia, né? Mas a palavra salão do reino também não está. A palavra torre de vigia também não está. A palavra unicismo também não está. Mas o fato desses nomes, esses termos teológicos não estarem na Bíblia, no caso da Trindade, não significa que ela não esteja na Bíblia. Né? E se nós analisarmos, como o senhor acabou de falar, a palavra de Deus, nós vemos o conceito da Trindade desde o Antigo Testamento, e aí eu já começo citando um dos versículos que muitos usam para tentar invalidar, no caso, a Trindade, que é Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4, né, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Esse versículo está escrito na mezuzá que os judeus usam atrás das portas, né, das casas judaicas. É o texto favorito de Israel para citar a unicidade de Deus. Sim. Né? Mas quando nós olhamos já a palavra Deuteronômio 6,4, nós já vemos a Trindade aí. Porque a palavra nosso Deus, no hebraico, significa Eloheinu, né? Que é nosso Deus. O nosso Deus está já no plural. O Eloheno é plural. Já está dando já uma denotação à Trindade. Sim. E alguns vão dizer assim, a palavra Eloheno está no plural. Todavia, a palavra nosso Deus é único. A palavra único está, né, escrito Echad, que é no hebraico Echad, que significa único. Mas a própria palavra único aqui, o Echad, a palavra Echad como único, ela já tem uma denotação de uma
divindade dentro, né? A divindade dentro da pluralidade em pessoas. Quer ver, ó? Eu vou usar aqui, ó, o versículo, o capítulo 6, verso 4, que diz que Deus se apresenta já de forma plural, nosso Deus, e no fim do versículo, Echad, que significa um, está, essa palavra um, significa já a personalidade dentro de uma divindade. Olha só. Mas essa pluralidade, ela não está especificando quantos são. Não, sim, de fato, não fala quantos que é, mas nós temos... Como conseguimos afirmar, não estou tirando você do foco, como conseguimos afirmar que é 3? Porque nós vamos ver, através das escrituras aqui, a própria pessoa de Jesus... O pessoal vai achar que eu sou... a própria pessoa de Jesus Cristo, né, a pessoa de Jesus, sim, ela mesma vai reivindicar os mesmos atributos que é usado do Pai lá no Antigo Testamento. Mas a gente consegue ver a Trindade no Antigo Testamento? Nós conseguimos ver de maneira muito profunda. Mas só para nós entrarmos aqui na palavra Echad, que é único, né? A mesma palavra Echad, que é usada para único ali, ela é usada, para você ter uma ideia, né? Ela é usada lá em Gênesis 2:24, está dizendo assim, ó: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. A palavra unirá a sua mulher é Echad também. Echad. E o detalhe, e eles se tornarão uma só carne. Então essa uma só carne é Echad também. Mas nós vemos que nós temos duas pessoas, o marido e a mulher. Mas o Echad aqui também é usada para designar uma só carne. Olha só, nós temos duas pessoas, mas em uma só carne. O Echad seria uma união de duas pessoas em um só, ou três pessoas. O mesmo que é usado em Deuteronômio 6:4. E não para por aí. Nós vamos ver também em Esdras, capítulo 3, verso 1. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo, olha isso aqui, ajuntou-se o povo como um só homem. Olha, o povo como um só homem. A palavra um só homem também é Echad, que significa um só. Então, nós temos a mesma palavra Echad, usada em Deuteronômio 6:4, para referir-se à diversidade de pessoas em uma unidade. Interessante isso, né? E não para por aí. Se nós analisarmos também, nós vamos ver lá em Gênesis 11:6, na divisão das línguas, na Torre de Babel, nós vamos ver... Ali teve uma atuação da Trindade? Com certeza. No qual sentido ali? Você pode ver. Desçamos e confundamos. Uau. Plural. Né? Em fazer o homem, façamos. Sim, façamos o homem a nossa imagem. Tem vários exemplos, né? Eu estou só na palavra Echad por enquanto. Vai lá. Só para você entender, né? Aí nós temos também o cognome de Elohim. Olha isso aqui. O próprio nome Elohim em hebraico, né? Que façamos o homem, que você acabou de falar, ela é plural. Aí alguns vão dizer assim, né? Mas pastor, aqui é o seguinte, são anjos que estavam com Deus ali naquele momento. Exatamente, você está falando na visita... Na visão dos opositores da Trindade, né? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Aí você vai ver lá a ordem dada. Mas a expressão façamos está no plural. E a palavra e disse Deus. Deus ali é Elohim, que é plural. Mas como se torna uma só divindade? Isso aí que é a dificuldade das pessoas entender. O fato de nós termos dificuldade de lidar não significa que não exista. Nós devemos pontuar. Aliás, é até oportuno falar que nós estamos falando do Criador de todas as coisas. O Criador, ele vamos dizer assim, é incomparável. Né? Você pode dizer que ele se torna um só na concordância? Em concordância, por exemplo, e a mesma substância. Exato. Por exemplo, quando Deus disse, façamos o homem, é como se o pai desse a ordem,
o Filho executasse com as suas mãos, através do poder do Espírito Santo? Seria mais ou menos assim? No plano divino, os três são concordantes. Porém, cada um tem uma função. É isso aí. Uau. Entendeu? Cada um tem uma função. Tá? Por exemplo, o pai, ele estabeleceu o plano. O filho, no caso, executa o plano. Acho que não tô... Parece que parou de ouvir. Não, tá bom, tá bom. O filho executa o plano. Sim. Tá? E o Espírito Santo é o consolador até o retorno dele. Uau. Então cada um tem a sua função, porém é impossível esses três, no caso, discordarem. Os três são unânimes em propósito, objetivo, em plano, são uma divindade, porém personificado em cada um deles em pessoa. Então nós temos, vamos dizer assim, a diversidade na unidade. A diversidade é em pessoas, mas a divindade ela é única. Eles têm os mesmos atributos. Os mesmos atributos. Onisciência, onipresença, onipotência. Tudo. E nós vamos ver isso aqui. Vai lá. Entendeu? E a expressão façamos aqui, e disse Deus, a palavra Deus aqui é Elohim. O nome é plural, não é singular. E ele continua, façamos o homem. Aí vem alguns dizendo assim, isso aí é anjos, né? Exatamente. Mas será que são anjos mesmo? Por quê? Olha só, Deus precisava dos anjos estar do lado dele para criar o homem? Não. Vamos lá, Neemias capítulo de número 9, verso 6 está escrito: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com a vida a todos, e o exército dos céus te adora. A expressão aqui, todo o seu exército, significa ou refere-se às estrelas, os anjos ou qualquer elemento que esteja acima da terra. Então, observe que só tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus e todo o exército. Então, esse único Deus, dentro da diversidade, da pluralidade de pessoas, criou os anjos. Então, logo, não é os anjos que estavam com Deus. Sim. Porque aqui está bem claro que o seu exército foi criado depois. Sim. Então, nós temos também uma suposição. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17 está escrito: porque nele foram, olha isso aqui, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há onde? No céu. Então, anjos foi criado, as estrelas foram criadas, ele criou as estrelas, logo os anjos não poderiam estar com ele na hora que ele estava criando, sendo que é uma obra da criação. Portanto, o texto de Gênesis 1:26 descreve o pronunciamento de Deus a uma personalidade ou personalidades, porque está no plural, façamos, semelhante a ele em imagem, forma e poder de criação. Outro exemplo, pastor, em Eclesiastes 12:1 está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias... a palavra criador ali é literalmente criadores. Vai entender. Está no plural. Rapaz, eu nunca pensei nisso. A palavra ali é boreicha. Boreicha, que significa dos teus criadores. Literalmente. A maioria não sabe. Lembra-te do teu Criador. Se você for... 12:1. Então, se nós formos transliterar literalmente, lembra dos teus criadores. Olha que interessante. No original. Inclusive, se você tiver uma Bíblia dessa daí, a Bíblia de Estudo LTT, que é a Bíblia literal do texto tradicional, ela traz no rodapé dela... Criadores. Criadores. Uau. Ela diz assim, literalmente, olha só, abre aspas, dos teus criadores, fecha aspas. Então, se você é um pesquisador, você vai ver isso aí. Como é que vai explicar isso aí? Quer ver outro também? Quer ver outro? É forte. Não é forte, olha lá. Olha isso aqui também. Presta atenção.
Olha isso aí, Isaías 54:5. Porque, olha isso aqui, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54:5. As duas palavras aqui hebraicas, Criador e marido, estão no plural. Está, porque os teus criadores e o teu maridos. Rapaz. Tá no hebraico. No hebraico, né? No hebraico, o criador aqui é Osaike, né? Osaik. E marido é Bolaik, no hebraico. Estão na forma plural, meu irmão. Irmão, agora eu te pergunto. Deus faz tudo com propósito. Está na forma plural por quê? Aí você vai perguntar, né, pastor? Quantas pessoas então existe no Deus único? Para responder essa pergunta, nós vamos encontrar mais textos aqui do Antigo Testamento que identifiquem cada uma dessas pessoas. Nós poderíamos aqui só tratar dessa trindade no Antigo Testamento. Mas como o povo gosta da Bíblia inteira, a gente vai para a Bíblia inteira. Mas vamos fazer uma mistura. Pode ver, pode. Vamos misturar aqui, ó. Vamos lá. Já que a gente fala da trindade, por que os unicistas acredita que... Porque assim, ó, até agora, eu vou fazer o papel de unicista aqui, tá, pessoal? Certo. Eu acredito na trindade, tá? Mas vamos lá, vou fazer o papel do unicista. Como que você explica? Porque até agora você falou do plural, mas não falou para mim que o plural está falando 3 pessoas, tá? Vamos lá que você vai entender. Porque os testemunhas de Jeová, eu vou usar eles com todo o meu respeito, se algum testemunha de Jeová vai estar na live, ou está, ou vai assistir, respeito, com todo carinho, me permita usar vocês aqui. Vamos lá. Eles acreditam que Jesus... eu vi uma live aí de um fulano que ele falava que esse testemunho de Jeová até falava que Jesus não é Deus, tá? Que ele não tinha o poder que o Pai tem. Você está entendendo? Ou seja, e que o Espírito Santo, para eles, é uma força ativa. Como explicar isso? Você está entendendo? Por quê? Porque vamos misturar aqui, para a gente não ficar... para a gente dar lado aqui para o pessoal que está nos assistindo. Como explicar isso aí? Tá? Eu acho que agora você pode pegar o Novo Testamento para explicar. Porque assim, ó, veja bem. Porque por diversas vezes, porque você falou para mim que vai provar para mim a trindade no Novo Testamento, certo? Mas a gente encontra no Novo, de diversas vezes, o Filho como se ele fosse menor que o Pai. Aonde? No Novo Testamento. Mas qual verso? Quero o texto. Calma lá, eu vou mostrar para você. Quando ele fala, meu Pai que está no céu, ele está pedindo para o Pai, afasta de mim esse cálice. Então ali você já dá a entender que ele está... É como se ele estivesse demonstrando um ar de superior, o Pai de superior a ele. Você está entendendo? Quando ele fala, a ordem foi me dada ao Pai, você está entendendo? Então, ou seja, é como se ele falasse, eu não tenho poder, é o Pai que tem. Como explicar isso para as pessoas que não têm essa compreensão? Abre comigo aí, Filipenses. Vamos lá. Nós temos que entender aí, o senhor está falando da cristologia, né? Que era a trindade dentro da cristologia. Sim. Capítulo... Eu sei que você vai falar, não teve por usurpação, aniquilou sua forma de glória, tomando forma de servo. Sim, então. Mas isso não é o Cristo, esse é o Jesus, é aí que está. Não, nós estamos falando, você falou de Jesus. Sim. Jesus. Sim. Certo? Sim. Aqui. Sim. Então vamos lá. Então aqui Jesus, na terra, ele está como um Deus menor. Não é que ele está como um Deus menor. Não existe isso. Isso aí eu sou unicista. Não fala que eu sou herege. Eu estou falando que eu sou unicista. Você tá sendo o pessoal vai pegar corte aqui, você vigia do que você fala. Pessoal, estou falando para ele que eu falei que ia fazer o papel de unicista. Você vigia aí, pastor. Hoje ele está fazendo o papel do unicista, é verdade? Você vigia que o povo vai achar que eu não acredito na trindade. Pessoal, 2,7. Mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante a homens. Sim. Semelhança de homens. E reconhecendo-se como homem,
humilhou-se a si mesmo, Sim. tornando obediente até a morte de cruz. O que nós temos? Presta bem atenção, pastor. Você que está vendo aí, já vai divulgando aí, vai compartilhando, presta atenção. Pastor, quando Jesus, estou falando de Jesus, encarnou aqui na Terra, Sim. ele está com duas naturezas. Quantas naturezas? Duas. A divina e a humana. E a da Terra. Então, Jesus, ele tem duas naturezas. A divina e a humana, certo? Vai lá. Convence o unicista aqui. Vou falar para você. O Jesus humano aqui, ele subordinou-se ao Pai. Não que ele não seja. Não, ele não deixou de ser Deus. Mas a encarnação limitou-se. A encarnação dele fez com que ele fosse menor. É lógico. Mas não que ele deixou de ser Deus. É que assim... ele abriu mão de exercer seus atributos. Humilhando-se e obedecendo. Tá entendendo ou não? Tô, claro. É que assim, ó, sabe qual é o problema das pessoas? De entender isso? Agora eu sou... Agora ele voltou... A trindade, tá? Vamos lá. É que a dificuldade das pessoas entender isso é o quê? Que quando Jesus ele vem como um homem, isso é meu agora, tá? É a mente teológica minha. Ele vem como uma demonstração de cristianismo. Porque assim, ó, quando ele fala assim, ó, vós farão coisas maiores do que eu fiz, e ao mesmo tempo você olha e vê uma dificuldade dessa que ele está passando, aí você fala, pô, como que eu vou conseguir fazer coisa maior do que ele fez? E ainda mais quando ele fala, tome a sua cruz e me siga. Quando eu entendo isso, eu vejo que Cristo ele é um exemplo de cristianismo para a nossa vida. Ele, nos demonstrando como se comportar humanamente, como agir humanamente, como falar humanamente. Tudo isso para falar, ó, vocês não podem falar que vocês não é capaz de conseguir, porque eu, um Deus, que deixei os meus atributos lá em cima, guardado no meu guarda-roupa no céu, espiritual, conjecturar para o povo entender, eu estou demonstrando aqui como homem que vocês é capaz. É isso que as pessoas precisam entender. Só que o conceito unicista. O unicista, ele acredita que Jesus, ele é tanto o Pai como o Espírito Santo. Por exemplo, você, aqui na sua casa, você é marido, lá na empresa você é o quê? Funcionário. Não, sim, mas você faz o quê? Qual a sua função lá? Instrutor. Instrutor. Lá você é instrutor. Sim. Né? E para sua filha você é pai. Sim. Então você tem 3 papéis, mas a pessoa é única. Então o unicista ele acredita que Jesus ele é o Pai e Jesus é o Espírito Santo. Só que é uma só pessoa. Ele não crê nas 3 pessoas. Eles crê nos 3 papéis diferentes em uma só pessoa. Que loucura! Mas tem muitos crentes que acreditam nisso também. E por que falar que o Espírito é uma força ativa? Isso aí é o testemunho de Jeová. Isso. Entendeu? Eu vou explicar também para você. Vamos por partes vai aqui. Vai lá. Então, vamos voltar agora à natureza de Jesus. Jesus tem 2 naturezas. A natureza humana Sim. e a natureza divina. Por que nós temos que tomar cuidado com essa expressão 100% homem? Porque o homem, que tipo de homem que Jesus tinha a natureza humana? Só no aspecto físico. Carne. Só isso. Agora, internamente, Jesus não era que nem nós. Uau, isso é forte. Jesus tinha natureza chamada pré-lapsariana. O que é a natureza pré-lapsariana? É a natureza de Adão antes da queda. A inocência. Exatamente. Porque em Hebreus 4,15 diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado, presta atenção, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado de fora para dentro. Sim. Mas Jesus não teve Jesus não era pecador que nem nós, que temos já o pecado interno. Vem pensamento em nós que é maligno. Sim. Né? Jesus não tinha isso. Para ser tentado, você tem que ser colocado à prova, sim ou não? Sim. Então, Jesus
Ele foi tentado de fora para dentro, mas nunca de dentro para fora. Então Jesus não tinha internamente cobiça, inveja, tinha desejos carnais, porque a natureza dele era pré-lapsariana, ou seja, a natureza de Adão antes da queda, da inocência, junto com a divindade. Mas Por isso que nós temos que tomar cuidado com esse conceito de 100% homem. Que homem é? Mas assim, a questão de ele não estava sujeito a erros, a pecados? Jamais. Não. Jamais. Quando ele diz assim, Pai, afasta de mim esse cálice, ele sente medo ali. Não. É uma demonstração de um sentimento. Sim, mas quando ele quebra tudo ali, ele não ira, não é um sentimento mas não de pecou. raiva, mas não é algo que está vindo de dentro para fora. Não, mas ali não é que nem a nossa, né? A nossa natureza. A nossa não tem nem como comparar a nossa natureza como a dele. Pelo né? contrário, cumpriu-se a palavra, o zelo da tua casa me devora. Forte. Entendeu? Então ali é uma demonstração de indignação diante do comércio que aqueles homens estavam fazendo das coisas sagradas. Você entendeu? Não era uma ira de você pegar e fazer maldade, mas Não. era um sentimento daquilo que estava acontecendo, Exatamente, que era pela errado. pureza, pelo zelo. Por ver que aquilo que foi feito com um propósito estava sendo usado com um propósito distorcido. Com objetivos carnais, com objetivos, no caso, de extorsão, de ganância. Tá um corte bom aí, hein? De ganância. Né? Você falou que Jesus abriu mão, e quando fala que ele não abriu mão da sua glória? Não, ele abriu mão dos atributos, porque estava subordinado ao Pai. O que dizer quando a palavra nos diz que Jesus não abriu mão da sua glória? Mas, então, me dá um texto. Dá um texto para ele, Wanders. O pastor vai reter. Porque, o pastor Wagner quer texto. Porque é o seguinte, deixa eu explicar. Jesus não abriu mão da sua glória. Ele abriu mão dos seus atributos divinos. E abrir mão não é deixar de existir, de ter. Ele abriu mão para ficar subordinado ao Pai. Sim. Subordinado ao Pai. Através da encarnação. Isso é a dificuldade das pessoas unicistas, os testemunhos de Jeová, ter o entendimento disso. Sim. Você concorda? Então vamos lá. E o abrir mão é deixar de exercer por um período de tempo através do caso da limitação humana. Porque ele esvaziou-se, né? Tanto que quando esvaziou-se. Não deixou de ser Deus. Uau. Não deixou de ser Deus. E eu deixei isso claro no começo. Senão o pessoal vai pegar e vai falar que você é herege, hein? Vai falar chamar de herege. Não deixou de ser Deus. Jesus. Pode falar, filho. Pastor André? O que o senhor acha da igreja Voz da Verdade? Foi muito. Oi, que pertinente, hein? Parabéns, pastor André. Pastor André é meu pastor. É seu pastor? Pastor então, gente, vocês vão ficar bravos comigo, mas Voz da Verdade é unicista. Voz da Verdade é unicista e ela está fora do credo, por exemplo, pelo menos das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus não é unicista. E a Voz da Verdade é unicista. Ela é unicista, ela dava CDs de ensinamentos para as pessoas na época, falando do unicismo. Nem no Espírito Santo, da forma que a gente crê, eles acreditam. Não. Como eu falei para você, o unicista crê no papel, não na pessoa. O pastor André está dando risada aqui. Mas como demonstrar a trindade no Novo Testamento? Tem vários textos, quer ver, eu não terminei ainda no Antigo. Então vai lá no Antigo. O pastor André disse, é isso que eu estou falando. Realmente, o Voz da Verdade, ela é considerada herética à vista do credo das Assembleias de Deus. Eu estou falando das Assembleias de Deus, que a maioria das igrejas tem o mesmo credo da Assembleia de Deus. Sim. O mesmo credo, né? Sim. Então, crê na Trindade. Mas a Voz da Verdade não crê na Trindade. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês colocam aí. A Trindade é 3 deuses... Fica quieto, hein? A Trindade é 3 deuses distintos em um só? Ou é 3 pessoas distintas em uma divindade?
O que vocês acham? Coloca aí nos comentários, você que nos assiste, por gentileza, tá? Que o pastor Wagner vai responder isso aí para vocês. São 3 deuses de... Quer um pastelzinho, ó? Posso falar do Espírito Santo? Pode, vai lá. Vai lá. Vou deixar aqui o pastelzinho para você, Tá. tá? Amo pastéis. Tá. Vai lá. Beleza. Se o Espírito Santo é uma força ativa, tá? O Espírito Santo tem poder de criar? Se ele é uma força ativa, não. Então, mas nós Só vemos... faz barulho. É, exatamente, é o que muitos dizem, né? Gênesis 1, verso 2. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A partir do verso 2 você vê, Deus, façamos. Então nós vemos que o Espírito de Deus, ele foi fazendo, foi sendo usado, né? Era uma da divindade que criou o homem, a terra, as estrelas. E eu não estou sozinho quando estou falando isso, tá? Está escrito isso aqui, ó, em Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma força ativa, ele é o Criador. Então é uma associação ao Deus Pai. E não fica só aí, né? Tem outras passagens que o Tem. Espírito criou Oxe. algo? Quer ver? Por exemplo, a geração de Cristo. Maria pergunta para o anjo: e como se dará isso, visto que eu não conheço varão? Eu sou virgem. Sim. O que o anjo faz? Fala para ela: o Espírito do Senhor virá sobre ti e te cobrirá. E o poder do Altíssimo, quer dizer, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E o santo que de ti há de nascer, né, será o Filho de Deus, né? E eu tô resumindo aqui. Sim, então sim, o próprio Espírito Santo esteve ali na geração do próprio Cristo dentro do ventre. Forte. E outra coisa, Isaías 40, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Uma força ativa, ela não serve, ela está a serviço de alguém. Ela não, né? Ela não faz as coisas sozinho. Quem ensinou o Espírito de Deus? Ele por si só é Deus. Não precisa de ninguém ensinar. Se o Espírito Santo é uma força ativa, Isaías está dizendo: quem é que deu conselho ao Espírito de Deus? Quem é que guiou ele? Então ele por si só tem uma força esplêndida. Isaías 11, verso 2. E repousará, olha isso aqui, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os teus ouvidos. Quer dizer, o Espírito do Senhor está sobre ele. Uma referência clara de que o próprio Espírito Santo dá sabedoria, dá entendimento, dá conhecimento, dá temor. Não julgará segundo a sua vista, e repreenderá não segundo o ouvir, né? Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas ele sim fará tudo. É Deus, só pode ser Deus uma coisa dessa, né? Estou falando aqui de maneira mais resumida. Olha isso aqui. Também, Salmo 139, que todos leem, do verso 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Observe que a face e o Espírito aqui, ó, a face do Senhor e o Espírito Santo é atribuído à mesma pessoa, né? Quer dizer, na verdade, há pessoas distintas, mas a divindade é a mesma, né? Sim. Se subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer no inferno, a minha cama, eis que tu também estás lá. Se eu tomar asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Ou seja, ele está usando o Espírito de Deus e também associando o Espírito de Deus, a mão de Deus, ao sustento de Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus.
Ó, o pastor André está perguntando assim para você acerca de Lucas 4,18, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele fala. Muito bem. Esse texto, ele acredita que o milagre que Jesus operou foi por intermédio do Espírito Santo? Os milagres que Jesus operou foi através do Espírito Santo? Com certeza. Como homem aqui, o Espírito Santo estava sobre ele. Como homem. Vamos lá. Você está dizendo que Jesus, ele tinha dentro de si aquilo que Adão tinha antes da queda. Tá. Se Adão era inocente, ele pecou como? Algo de dentro para fora ou de fora para dentro? No caso de Adão, no caso de... Boa, Wanderson, muito boa. Ah, eu quero clareza, hein? Mas assim, muito boa pergunta. Ao meu ver, viu, meu irmão Wanderson, parabéns pela pergunta. Ao meu ver, né, e a gente não tem a verdade absoluta, ao meu ver, ele pecou na parte externa. Como assim, externa? Pegou o fruto. Mas, né? O desejo vem de dentro. Na verdade, vem de eu dentro, acho, não eu sinceramente, eu tô falando sério. Tem coisas que a gente, né, não sabe. Por exemplo, a mulher pecou primeiro, sim ou não? Sim. Então quem foi tentado ali? Foi mulher. A mulher. Sim. No caso de Adão, eu acho que ele foi pela cabeça dela. Então foi mais externo. Mas pode falar, Flor. O homem não é o cabeça. comanda tudo? Na verdade, ali, por isso que ele recebeu o castigo. Porque ele realmente pecou. Mas porque ele deixou o desejo de dentro sair para fora. Então, rapaz, uma boa pergunta. É por isso que eu perguntei para você. É uma excelente pergunta. É por isso que eu perguntei para você, irmão, Pastor Wagner. Você é tremendo, hein, varão? Por isso que eu perguntei para você se Jesus poderia pecar. No caso de Jesus, não. Porque tem a natureza divina, irmão. Mas você falou que a natureza divina de Jesus... Não, duas naturezas. Vai lá. Qual era a natureza divina de Jesus? A divina de Jesus, ele é o Cristo, o Logos. Mas você falou que estava dentro dele, que não fazia ele pecar, era a natureza de Adão, não era? Pré-lapsariana. Porque ele tinha a mentalidade de Só que ele não estava só com a natureza pré-lapsariana, né? Aumentou mais um. Não. Jesus aí. Não. Pessoal, aperta mais um pouquinho. Não, deixa eu falar. Jesus tem duas naturezas. Aperta ele mais um pouquinho, aperta ele mais um pouquinho. Duas naturezas. A divina, e eu disse isso aí bem claro, a divina e a natureza humana. Vamos lá. A humana é pré-lapsariana. Adão antes da queda. Entendeu? Você entendeu isso aí? Então ele não estava dissociado da natureza divina. Eu gosto da risada. Vamos lá. Você disse para mim que os três... O pessoal já entendeu a Trindade aqui, mas vamos lá porque interessa. Ó, você disse para mim que os três... E você disse... Não. Ô, pastor Wanderson, não vem não. Não. Ele teve culpa porque ele é o cabeça. A irmã acabou de falar aqui, ó. Ele é o cabeça, Adão é o cabeça. Sim. Oxe. Ele é o cabeça. Ele tem culpa sim. Ó, veja bem. Você disse para mim que os três têm os mesmos atributos. Certo. Eu gosto de usar sempre, eu sei que são muitos, tá? Mas vamos usar os três principais aí, que é a onipresença, onipotência, né? E a onisciência. Como que entra, se são três pessoas, presta bem atenção nessa pergunta. Se são três pessoas, pastor Wagner, como que entra a onisciência de Jesus aí? A onisciência de Deus e a onisciência do Espírito Santo. Como que entra aí a onipresença? Como que Deus pode estar presente em todos os lugares? Como que Jesus pode estar presente em todos os lugares? Hoje? Você está falando hoje ou quando ele estava aqui na Terra? Hoje. Hoje, na Terra, na Bíblia. Não, hoje. Porque na Bíblia não tem como explicar. Você está falando? Porque no Novo Testamento não tem como explicar Jesus na sua onipresença. Depois da ressurreição, é óbvio que Jesus ele está no céu e o Espírito Santo está na igreja.
Essa seria a onisciência de Jesus. Não, Jesus também já, na verdade, ele estando no céu. A verdade é que na igreja do Apocalipse, você vai observar que ele diz: eis que estou, né? Os 7 castiçais, ele estava no meio. Sim. Então, quando nós falamos que Jesus está aqui e o Espírito Santo está aqui, nós estamos falando praticamente da única divindade. São pessoas distintas, certo? E nós aguardamos que Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós falar que Jesus está aqui, ele está aqui. Entendeu? Mas nós sabemos que Jesus subiu ao céu. Essa é uma expressão de ter uma memória. Não só uma memória. Não, eu uso a memória como porque se falar como o quadro ele com o tempo envelhece, ele desbota. Mas uma memória de alguém que é importante para você, ela está eternamente dentro de você. Sim. Até quando você for pro buraco, companheiro. Aquela memória, ela vai junto com você. É por isso que eu estou usando como termo memória. Isso seria a onipresença dele. E quando você fala da sua onipresença, está falando dessa forma? Por exemplo, um exemplo aí bem fácil deles entenderem. Na verdade, Jesus falou assim: e vocês saberão que eu estou no Pai e o Pai está em mim. A igreja hoje é o corpo de Cristo. Então o Cristo está na terra, através da igreja. Entrou a onipresença. Com certeza. Através da sua palavra. Exatamente. Porque a igreja é o que? Eclésia. E Paulo diz que é um corpo. E esse corpo Cristo, é de quê? Corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Ele é a cabeça. Sim. Você entendeu? Então nós temos a pessoa da divindade de Jesus, mas podemos dizer também, de maneira metafórica, que vem aparecer na live, a igreja é o corpo de Cristo. Sim. Né? Então Cristo está, sim, conosco. Porém, entretanto, teologicamente, nós sabemos que Cristo, como pessoa da divindade, está ao lado do Pai, né? Você entendeu, né? Quer dizer. Entendi. Mas não fui convencido disso aí, não. Espiritualmente, a igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos aonde? Sim. Mas quando a gente fala do poder, a gente está falando de algo poderoso aí, cara. E o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo é ele. Eu tenho o mesmo entendimento que o pastor, apenas colocando pergunta para que o povo entenda. Esse tema que deve ser discutido sempre. Sim. Ele está dizendo, Jesus abriu mão de seus atributos, feitos realizados através dele. Todos foram feitos através do Espírito Santo, correto? Correto. Corretíssimo. Jó 33. Jó está dizendo. Por que há uma diferença de ver a atuação da Trindade no Antigo, no Novo e hoje? Porque parece que no Antigo era por porção, não tinha... Você está entendendo? Por exemplo, você pega ali a atuação do Espírito Santo, era por porção, não era como você via, quando você vê até do Novo Testamento para cá, até os dias de hoje, você via Deus manando a sua atuação, a Trindade manando o seu trabalhar na nossa vida de forma devastadora, assim, global, assim, pegando multidões. E no Antigo era por um punhadinho, um exemplo. Porque eu vejo a atuação... Nós estamos falando de dispensações, pastor. Sim. Na antiga aliança, o Espírito Santo descia sobre reis, profetas e sacerdotes. Isso não significa que o Espírito Santo não existia. Sim. E não significa que ele não era Deus. Apenas naquela dispensação, ele descia de maneiras esporádicas e especialmente para algumas funções, para algumas missões de Deus. Hoje nós vivemos na plenitude do Espírito. E outra coisa, se o Espírito Santo fosse apenas uma força ativa, Hebreus capítulo 3, versos 7 e 9 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, diz quem? O Espírito Santo. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Quem é que foi tentado no deserto? Foi Deus. Tentado pelo povo. Está escrito. Uau. Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Mas aqui o Espírito Santo e o próprio Deus de Israel estão sendo associados como a única divindade.
Aí você vai me perguntar assim, mas pastor Wagner, o Espírito Santo é Deus? Claro que ele é Deus. Abra comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o verso de número 3, o verso número 4. Pastor, então vamos lá. Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. Lê pra mim. Lê pra mim, pastor, me ajuda aí. Atos o quê? 5, verso 3 e 4. Vamos Dá uma lá. olhadinha aí se o Espírito Santo é Deus ou não. Lê pra mim. Vamos lá. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Pra quem que mentiu? Ananias e Safiras aí. Ananias, o caso aí, né? Mentiu ao- pra quem? Ao Espírito Santo. Então lê o verso 4. E retivesse parte do preço da herdade. 4. Guardando a não... Guardando você não tinha? Era sua, você não precisava mentir. É isso que ele tá querendo dizer. Guarda não ficava para ti. E vendida não estava em teu poder. Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentisse aos homens, mas agora mentiu para Deus. Mas a Deus. Então o Espírito Santo é Deus ou não? Então o Espírito Santo é Deus. Mentiu para o Espírito Santo. Mentiu para Deus. Não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Então o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo, ele é Deus. E quer ver, pastor? Então, Agora... se mentisse para o Espírito Santo é como se mentir para o Pai e para o Filho? Com certeza. Então, se blasfemar contra o Espírito Santo é como se blasfemasse contra Jesus e contra Deus? Nós temos agora 3 pessoas. Nós temos 3 pessoas. Pô, essa é boa. 3 pessoas. Se você mentir para o Pai, o Filho intercede por você. Sim, Certo? sim. Se você pecar contra o Filho, o Espírito Santo intercede por você, conforme Romanos capítulo número 8, se eu não estou equivocado. E se você pecar contra o Espírito Santo, quem é que vai interceder por você? Ninguém. 3 versículos que vocês vão entender a Trindade de maneira assim bem assustadora. Porque o que eu vou ler aqui é assustador. Não tem como sair. Isaías 48, verso 16 ao verso 18. Assustadora, mas no bom sentido, né? Do aprendizado. Isaías 46. 48, verso 16 ao 18. Isaías 48, verso 16. Até onde? Até o 18. Até o 18. Mas fica com a Bíblia aberta aí, porque eu vou ler também o verso 12 depois, tá? Preste bem atenção, pessoal. Vamos lá. Você quer que eu leia ou você lê? Pode ler? Posso ler? Pode. Chegai-vos a mim, ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio. Quem é que está falando? Só para você ter uma ideia. Aqui o Pai. É Deus. Sim. Então continua. Vamos lá. Segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Olha isso. Desde o princípio eu estava ali. É Deus falando. Continua. E agora o Senhor Deus me enviou, poxa vida, a mim e o seu Espírito. Tá falando da Trindade aqui, pô. Eu vou guardar isso aqui pra mim. Não. A mim e seu Espírito. Aí o verso 17. Assim diz o Senhor. Isso é assustador mesmo. Nós tá dando? Ó, me deu até um negócio. Não, eu tô falando pra você. Isso. Chegai-vos a mim, ouve isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. É Deus dizendo. É a Trindade E inteira. agora o Senhor Deus me enviou a mim. Peraí, o que está falando é Deus. E esse Deus está falando que outro Deus enviou. É outro Deus? Ou não? É 2 pessoas. Tá os 3 certinho. Os 3 certinho. E aí? Tá os 3 certinho Hã? aqui. Então, aí é o seguinte. Vamos interpretar isso aqui? Não, deixa eu terminar o 17. Vai. Assim diz o Senhor, o teu Redentor. O teu? Redentor. Olha aí. O Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Meu Deus. Bom, agora vamos interpretar isso aqui? Isaías 48, 16. Quem é esse que está falando? Lê o verso 12. A gente já sabe que é Deus, mas lê o verso 12. 12. O que fala é o primeiro e último, dá uma olhadinha. Verso 12. 12. Do 48. 48. Vamos lá.
Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, que chamei, eu sou o mesmo, e o primeiro e também o último. Quem é que está falando? É o primeiro e o último. E o que está falando é enviado pelo outro. E o primeiro e o último que está falando. E esse primeiro e último é enviado por Deus, no verso 16. E o Espírito de Deus, que também teve a participação. Viu? Outra coisa, pastor. Agora o negócio vai começar. O negócio, viu? Agora o negócio vai esquecer. Agora eu vou pra... É que você tá lá na frente, viu? Você tá fazendo. Mano, ele tá fazendo um papel de unicista. Ó, de primeira, viu? Tá ficando bom. Tá ficando bom, professor. Então vamos lá. Beleza. Eu vou mostrar pros irmãos aqui. Dá uma olhadinha aqui nessa. Ninguém viu a Deus, certo? Certo. Hã? Certo. Êxodo 33, 20. Moisés pediu para ver o Senhor, certo? Viu um pedacinho do ombro. Mas o que Deus disse para ele? Ninguém pode ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Certo? Certo. Beleza, tá certo. Tá. Mas o versículo 11 diz o quê? Do capítulo 33. Quem lê? Pode ler. De Êxodo 33. Vamos lá. Aqui, ó. Quem não gosta de Bíblia... Então, olha lá. 33, verso 11. Aqui... 33, verso 11. O verso 11 diz o quê? E falava o Senhor a Moisés face a... Peraí. Não dá para entender. Não dá para entender. Peraí. No verso 20, Moisés diz para ver a face do Senhor, né? E Deus diz que não pode porque o homem vai ver e vai morrer. E detalhe, ele especifica aqui, ó, como qualquer fala com o seu amigo. E no verso 11 a Bíblia diz que Moisés falava com o Senhor. Não tá aí, face a face? Não, mas peraí. Agora... Então, explica isso aqui para mim, porque assim, ó... Pessoal... chega a dar um nó na cabeça. Não. Porque, ó, explica para mim. Porque, isso, não então como isso. que ele viu? Pastor, no verso 11 ele falava com o Senhor face a face. E no verso 20 ele pede para ver o Senhor. Nós temos duas pessoas aqui, irmão, na caruda. Nós temos duas pessoas da divindade aqui. Mas como que ele conseguiu ver face a face? Então, eu vou te explicar para você. Uma, tá? Os teólogos chamam de epifania. O Deus que ninguém pode ver, né? O Deus Pai, né? Naquela glória monstruosa. Sim. E outro diz que é uma forma teofânica. Sim. Né? Então, o verso 11, Deus se apresentava nele, para ele, como homem, como nós estamos falando aqui, ó. Teofânico, não. Teofânico, a segunda pessoa. E a primeira pessoa é o Deus Pai. Que ele não aguentou ver. Lógico, esse não... Peraí, eu vou passar por detrás aqui. Exatamente. Nós temos duas pessoas da Trindade. Que as duas pessoas da Trindade é chamado de Jeová. E é o tetragrama que chama eles de Jeová. Então vamos supor que no 11... Nós temos duas pessoas da Trindade aqui. Vamos supor que no 11 ele está na forma teofânica. Quando ele fala, agora eu vou embora. Ele passa atrás ali... Isso aí é a forma epifânica. Meu Deus. E ele pede para ver o Deus da forma epifânica, naquela explosão de glória. Aí ele diz, não. Quer ver? Êxodo 24, verso 9 e 11. Êxodo 24. Eu vou mostrar para você. Êxodo 24, verso 9 e o verso 11. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. Então nós tínhamos aqui 74 pessoas. Quantas pessoas tinha aqui? 74. Vamos lá. Verso 10. Vamos lá. E viram o Deus Lê. E viram o Deus de Israel. E viram. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra. Meu Deus, isso aqui é forte, hein? Continua para você ver. Olha aí, vou repetir, hein? E viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Verso 11. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam, meu irmão. E aí? Moisés não podia ver
porque se vê-se morria. E esse aqui, no verso 11, tinha um que ele falava face a face. E esse aqui comeu e bebeu. E 74 pessoas viram ele. Me explica isso. 2 pessoas na Trindade, irmão, tá bem claro. É verdade. Nós temos 2 pessoas. Um que pode ver, que conversa, e eu não estou sozinho, né? Nós vamos ver aqui, ó. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer falava com o seu amigo. Eles comeram e beberam com o Deus de Israel. E ninguém morreu. Mas da sua forma teofânica. Sim, claro. Irmão, é encarnado aqui. E o pé era como se fosse safira, irmão. E aqui não está falando nem de irmão, do anjo do Senhor. Não, tá para comer do próprio Deus. Irmão, eu nem vou entrar no anjo do Senhor, senão vai... Eu tô comentando, tô trazendo as coisas mais difíceis. Meu Deus do céu, isso aqui é forte. Porque quando se fala do anjo do Senhor, a gente está falando da pessoa de Jesus. Correto? Correto. E aqui eu estou falando também do Logos, o Cristo. E aqui é o próprio... O Logos, tá aí, irmão. Irmão, esse conceito... Irmão, não tem rabino que interprete isso aqui. Não tem, irmão. Não tem. Eles correm disso aqui. Isso aqui é Os próprios judeus correm disso aqui. Isso aqui é foda. Não tem como... Irmão, e viu? Tem 2. Irmão, nós podemos falar aqui, ó. Nós temos 2. Do versículo 9 ao versículo 11, nós temos aqui 2 referências, né? E viram. Não foi um que viu. Foi vários. Vários que viram. E comeram e beberam. É como nós estamos aqui comendo esse pastelzinho. E Jesus ali. Viu, irmão? Deus ali. Você tá entendendo? Gênesis 18... Verso 1. Vamos lá. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais. Aqui já está falando... Apareceu Senhor. Quem? Senhor. Bom, já começa aí o Senhor. E estando ele... Yahvé, o tetragrama. E estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens de pé. 3 homens. E ele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Tá. Bom, aqui já não, dá... beleza, não, mas aqui já dá para entender que é a Trindade, porque para se inclinar diante de anjo não dá mas certo. Tem outras interpretações aí também. Mas vamos lá. Falar, mas só, segura aí. Abraão viu o Senhor. Certo. A palavra Senhor aí é Jeová, ou Jeová, que é o tetragrama. Sim. Certo? É o nome que é pronunciado no sagrado. Sim. Certo? Beleza. Vamos no versículo... Beleza, aí Abraão vê os 3, aí Sara ri, você vai ver que o Senhor fala, olha, vai ter a promessa, todo mundo já sabe disso aí. Beleza? Aí diz o verso 15, algo impossível ao Senhor, todo mundo sabe, né? O Senhor falou, daqui 1 ano virei a ti. Mas eu quero que você chame a atenção no versículo 16. Vamos lá. 16. E levantaram-se aqueles homens dali. Preste atenção nisso aqui. E olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles. Opa, olha lá. Quantos homens tinha? 3. Que homens que levantaram? Não foram os 3. Foram 2. Todos nós sabemos que foram 2 para lá. Certo? Sim. Então 2 homens se levantaram. Sim. E foram para lá. E Abraão acompanhou eles ali, acho que até a saída do portão. Como você vai, você acompanha alguém que vai, né? E Abraão acompanha ele. E nessa caminhadinha ali, verso 17 diz o quê? E disse o Senhor: olha isso aqui. Ocultarei e a Abraão o que faço. Peraí, ocultarei e disse o Senhor. Aqui já era dos anjos. O pessoal chama de anjos. É aqueles 2 que está indo nessa caminhada. A mesma palavra é Jeová, o tetragrama. Uau. E disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação. E continua o meu raciocínio. E através dele serão benditas todas as nações da terra. Sim, o próprio Deus falando com ele de novo. Sim. Aí, olha o verso 19. Porque eu o conheço, é Deus falando com ele.
E ele há de instruir seus filhos e a sua casa após ele, para que guarde o caminho de quem? Do Senhor, praticando a justiça e o juízo, para que o Senhor cumpra em Abraão o que lhe prometeu. Aí ó o verso 20. Disse ainda quem? O Senhor. Tetragrama, Jeová. Porquanto o clamor é forte. Ó, não, mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Disse o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou e o pecado deles se agravou imensamente. Agora olha o verso 21 aqui. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. A mesma expressão da Torre de Babel. Desçamos e confundamos. É forte. Aí o pessoal fala, não, mas é anjo. Não é anjo, aqui é o próprio Deus. Aí, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Tá bem claro. Ó, e o verso 22. Eu vou provar agora que Abraão tá vendo com aqueles dois. Ó, verso 22. E aqueles homens se afastaram dali e foram para onde? Para Sodoma. Que eram os homens que estavam falando com ele. Certo. Que o versículo 20 diz que era o Senhor, o tetragrama. Porém, Abraão permaneceu diante de quem? Da face do Senhor. Tinha um outro ali que não tinha ido. Que também, da face do Senhor, era o quê? Jeová, tetragrama. Uau. Aí depois do capítulo 19 vai falar que é anjo, mas era o próprio Senhor. Vamos para a pergunta do Vandes? Vamos. Vandes está dizendo assim, ó. Podemos dizer que o povo judeu, hebreu, era unicista? Por esse motivo, os escribas fariseus contestam quando Jesus afirma ser o Filho de Deus? Sim, os judeus não creem até hoje. Eles só creem no Deus de Israel. E eles não aceitam essa forma do Deus. Eles não aceitam. Estou falando dos judeus ortodoxos, tá? Eles não aceitam Deus ser um homem ou manifestar como homem. Eles não aceitam. E eles dizem mesmo, Deus não é homem, Deus não é homem. Eles ignoram isso aí. Eles falam, o dono do salão da nossa igreja, ele é judeu. Sim. E ele fala que lá Israel, lá tem até o túmulo de Jesus, que ele fala que Jesus foi casado com Maria Madalena. Então, isso aí é uma teoria agora que teve de Don Brown, tá? Que, na verdade... Pelo amor de Deus, irmão. Don Brown, ele não é teólogo. E ele fez uma besteira. Achou lá um suposto túmulo que tinha o nome de Maria, tinha o nome de José, e tinha o nome lá, o nome de Jesus lá, e ele supostamente associou a Jesus, né? Mas mesmo ele sabe que isso não tem base arqueológica, histórica, para ele dizer, né? Que aí não tem nada a ver. E outro lugar que ele achou não tem nada a ver também com o lugar onde ele vivia. E Jesus vivia na Galiléia, em Nazaré. Então isso aí já caiu por terra. E por que o arianismo ele nega essa trindade? Eles não vê Jesus como um próprio Deus. Ele acha que Jesus não tem a mesma substância. Porque ele era um bispo de Alexandria, sim. Que ele dizia o seguinte. Ele dizia que Jesus, ele era criado de Deus. O primeiro a ser criado. Ele usa lá ridículo isso. Colossenses 1:15-16, que é o primogênito da criação. Ele associa Jesus como uma obra da criação. Então ele associa Jesus sendo Deus, mas presta atenção, com uma substância inferior à do Pai. Exatamente. Ele não tem a mesma substância divina do Pai. É uma substância inferior do Pai. Das quais os testemunhas de Jeová também têm essa ideia. Sim. Porque em João capítulo 1, verso 1, eles dizem assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus com D minúsculo. Então eles também acreditam que Jesus foi criado. E Ário tinha essa concepção, que Jesus, ele era criado. Então, se ele foi criado, como é que fica a redenção nesse sentido? Não tem como. Como que não? Lógico que não. Se ele é uma obra da criação, exatamente. Então, para que ele pudesse redimir, ele tem que ser Deus.
Então isso aí é problemático. Aí algumas pessoas falam assim, mas por que essa discussão? Por que essa briga? Irmão, isso vai, no caso, mexer com a salvação. As pessoas precisam entender, entendeu? Que não é que a gente é polêmico. As pessoas precisam entender que a gente precisa trazer uma teologia real e verdadeira. Eles precisam realmente ter entendimento do que é uma trindade. É isso que eu quero que vocês entendam na live de hoje. Irmão, tenha esse conhecimento do que realmente é a essência do nosso Deus, da divindade deles, da pessoa que ele é, ou que eles são. Você está entendendo? Por causa desses tipos de teologia que estraga algumas pessoas. Você está entendendo? E aí vem com algumas baboseiras que a gente ouve e fala, pelo amor de Deus. E isso aqui leva pessoas para o inferno, pastor Wagner.